Olá! A apresentação de hoje tem como tema Descartes, de dúvida metódica à primeira certeza. Esta apresentação pretende fazer o percurso que o próprio Descartes percorreu, desde a aplicação da dúvida até à chegada da primeira certeza, até à primeira verdade indubitável, que é conhecida como o cogito. Assim, nós também iremos fazer este percurso, mas iremos fazê-lo de uma forma muito mais sintetizada. Começaria então por explicar em que é que consiste a dúvida cartesiana. Dúvida cartesiana, dúvida de Descartes. A dúvida de Descartes é também considerada como dúvida metódica. E a dúvida de Descartes é uma dúvida que é utilizada, é uma estratégia, é utilizada como método. Método para chegar onde? Para chegar aos primeiros fundamentos de um sistema de conhecimentos sólido, seguro, universal e verdadeiro. Aqui é importante frisar os seguintes aspectos. Em primeiro lugar, Descartes utiliza a metáfora arquitetural. Em que é que consiste esta metáfora arquitetural? Ele compara o conhecimento, o sistema de crenças, porque o conhecimento é um sistema de crenças, ele compara o conhecimento a um edifício. E compara as crenças básicas, ou os fundamentos desse conhecimento, aos alicerces do edifício. Portanto, o que ele procura, acima de tudo, é construir um conhecimento que seja sólido, que seja seguro, sobretudo verdadeiro, porque o conhecimento tem que responder à verdade, mas um sistema de conhecimento que esteja fundado e seja construído sobre fundamentos básicos, mas que sejam fundamentos indubitáveis, verdadeiros, sem serem colocados em dúvida, que sejam claros, evidentes, distintos, etc. No entanto, ele não vai de imediato mostrar esse novo sistema de conhecimento. E o que ele vai fazer é começar por analisar o sistema tradicional de conhecimentos da época. Isto para quê? Primeiro, para apresentar uma análise rigorosa desse sistema de conhecimentos, mostrando que eles falham, que eles não são organizados, que eles se baseiam em crenças falsas e com isto depois, mais tarde, dizer que vai ter que derrubar este sistema de conhecimentos, vai ter que derrubar este edifício de conhecimentos tradicionais e começar de raiz um sistema totalmente novo. A construção de um sistema de conhecimentos totalmente novo só é possível mostrando que o sistema de conhecimentos antigos não funciona e terá de ser mesmo derrubado. A aplicação da dúvida como método para mostrar que o sistema tradicional de conhecimentos não funciona é baseado nos 3 argumentos céticos. O que é que são estes argumentos céticos? São argumentos que, no fundo, traduzem o progresso e a evolução da dúvida, porque a dúvida de Descartes é uma dúvida que vai crescendo, é uma dúvida que vai sendo ampliada e estendida a vários tipos de crenças. Ele começa primeiro por duvidar dos sentidos, depois coloca em causa a nossa capacidade de saber se estamos a dormir ou se estamos acordados e, no fim, coloca a hipótese do gênio maligno. E estes 3 momentos da dúvida são os 3 argumentos céticos, porque eles vão nos permitir ver que a dúvida vai sendo progressiva, vai crescendo. Mas o objetivo destes 3 argumentos é colocar em causa as crenças do sistema tradicional de conhecimento. Ou seja, o sistema de conhecimento da época vai ser analisado até que ele consiga mostrar que este sistema já não é válido e já não serve como modelo, porque as crenças nas quais ele se baseia são crenças falsas. Para podermos chegar à conclusão de que essas crenças são falsas, ele apresenta estes argumentos céticos. O primeiro argumento cético que Descartes apresenta é o argumento do erro e da ilusão proveniente dos sentidos. O argumento diz o seguinte: os sentidos, por vezes, nos enganam. Então, se os sentidos me podem enganar algumas vezes, também é provável que me voltem a enganar várias outras vezes. E então, se me enganam pelo menos uma vez, é prudente que eu não volte a confiar neles. Com o argumento do erro e da ilusão proveniente dos sentidos, Descartes chega a 2 conclusões. Por um lado, ele diz-nos que nós não podemos confiar nos sentidos como fontes seguras
ou como um conhecimento infalível, um conhecimento sem falhas, uma vez que nos enganam algumas vezes. Os sentidos não podem ser fontes seguras, fidedignas. Os sentidos não são confiáveis. Nós não podemos confiar nos sentidos se queremos construir um tal conhecimento seguro, sólido, indubitável, etc. Porque os sentidos nos conduzem ao erro, à falha, ao engano, etc. Com este resultado, não podemos confiar nos sentidos, Descartes chega a uma segunda conclusão, que no fundo é a extensão desta conclusão anterior: a rejeição do empirismo. Relembro que o empirismo é uma das posições filosóficas acerca do problema da origem do conhecimento. Nós temos duas posições, essencialmente duas posições, acerca da origem do conhecimento. Temos o racionalismo, que diz-nos que o conhecimento começa na razão, e o empirismo, que defende que o conhecimento começa nos sentidos ou na experiência sensível. Ora, e recordando aquilo que tinha dito anteriormente, se os sentidos nos podem enganar, se nos conduzem ao erro, eles então nunca poderão estar na origem do conhecimento. Uma das condições necessárias do conhecimento é a verdade. E, portanto, se os sentidos não conduzem à verdade, e pelo contrário, conduzem-nos ao erro, ao engano, etc., eles nunca poderão estar, não poderão ser conhecimento e não poderão estar na origem do conhecimento. Assim, com a aplicação deste primeiro argumento cético, Descartes irá rejeitar o empirismo. Será o primeiro indício de que o empirismo não é efetivamente a posição que ele irá defender. O segundo argumento cético é o argumento dos sonhos. Em que é que consiste este argumento? Consiste na incapacidade que nós temos de distinguir claramente o sono da vigília. Este argumento, ele não irá colocar propriamente em causa nenhum tipo de conhecimento, mas irá ser uma extensão da análise ao conhecimento dos sentidos. O que Descartes pretende mostrar é que, como nós não sabemos se estamos a dormir ou se estamos acordados, e se já sabemos que tudo aquilo que provém dos sentidos nos pode conduzir ao erro, também poderá então ser possível que tudo aquilo que eu conheço através dos sentidos poder ser apenas um sonho. Isto porque eu não consigo perceber se estou acordado ou se estou a dormir. Então tudo aquilo que eu obtenho através deste conhecimento sensível pode ser nada mais nada menos do que um sonho. O argumento dos sonhos também irá então permitir a passagem para o terceiro argumento cético, que é o argumento da hipótese do gênio maligno. Aliás, é importante o argumento dos sonhos no sentido em que estamos a considerar de que poderá ser tudo um sonho. E então Descartes vai ampliar a sua dúvida, vai estender a sua dúvida, desenvolvê-la a um plano mais radical, colocando a hipótese de que já não é só a hipótese de podermos estar a sonhar, que é ponderada, mas também a hipótese de que todos os nossos pensamentos são manipulados por um ser extremamente poderoso e astuto, que nos faz crer que tudo aquilo que pensamos é real, mas na verdade é apenas uma manipulação desse gênio maligno. Ao ser ponderada esta hipótese do gênio maligno, Descartes pretende mostrar que a dúvida pode ser estendida ao tipo de conhecimento proveniente também da razão. E isto é bastante interessante para um racionalista, pois com a hipótese do gênio maligno ele coloca em causa o próprio conhecimento que provém da razão, nomeadamente o conhecimento matemático. Considerando o seguinte: se os meus pensamentos são manipulados, e não sou eu o autor dos meus pensamentos, eu posso estar enganada em relação a tudo aquilo que penso, incluindo a própria matemática. Eu posso estar enganado sempre que somo 2 e 2 como 4. Pode ser apenas uma manipulação, pode ser apenas uma ilusão e não corresponder à verdade. Assim, a dúvida já não é só aplicada ao conhecimento dos sentidos, mas é também aplicada ao conhecimento proveniente da razão. A segunda conclusão a que Descartes chega com o argumento da hipótese do gênio maligno é de que a própria realidade e o mundo físico podem ser uma mera ilusão. E isto é revelador de uma situação muito radical de dúvida. Estamos num momento em que toda a realidade física pode ser apenas uma mera ilusão.
toda a realidade física pode ser uma projeção da nossa mente, e sendo que a nossa mente é apenas uma manipulação de um ser muito mais poderoso que nós, que controla tudo aquilo que nós pensamos. Por isso, sempre que eu olho para o meu corpo, posso não estar a olhar sequer para um corpo, desde que isso seja totalmente ilusório. Os 3 argumentos céticos que Descartes nos apresenta vão conduzir, então, à rejeição de 3 crenças. E atenção, estas 3 crenças são as tais crenças nas quais o sistema tradicional de conhecimento se apoiava. A crença de que a experiência é a fonte dos nossos conhecimentos é a primeira crença a ser derrubada, com o argumento do erro e da ilusão proveniente dos sentidos. A crença de que a nossa razão não se engana, ou que não se pode estar enganado quando descobre conhecimentos verdadeiros, esta crença ela é colocada em causa com a hipótese do gênio maligno, não é? Na medida em que nós somos iludidos nos nossos pensamentos, sempre que nós achamos que estamos a descobrir conhecimentos verdadeiros, como os conhecimentos matemáticos, pode ser uma mera ilusão. E a terceira crença, que também é derrubada e que faz parte também do argumento do gênio maligno, é a crença de que existe um mundo físico que, por isso mesmo, constitui objeto de conhecimento. Na verdade, com a hipótese do gênio maligno, a realidade física é colocada em causa e, neste momento, com o desenvolvimento dos 3 argumentos, são assim derrubadas as tais 3 crenças que eram as crenças do sistema tradicional de conhecimentos da época. Mergulhado numa total incerteza acerca daquilo que poderá pensar ou da própria realidade do mundo físico, Descartes toma consciência de que esse sistema antigo de conhecimentos não serve e terá de ser derrubado porque estas 3 crenças nas quais este sistema se baseava, já foram rejeitadas com a aplicação da dúvida metódica. Convém agora pensarmos um pouco nas características da dúvida. Tal como já tinha dito, a dúvida é metódica. E porquê é que é metódica? Porque é apoiada no método. Assim, relembro o método cartesiano. Para o método cartesiano existem 4 regras. Isto é um método que tem como origem um método matemático e ele é constituído por 4 regras. A primeira regra é a regra da evidência, depois é a regra da análise, da síntese e da enumeração ou revisão. Mas o que nos importa aqui é destacar a primeira regra, que é a regra da evidência. Ao utilizar a dúvida metódica, Descartes também está a aplicar, inicialmente, a regra da evidência, na medida em que ele diz que só devemos aceitar apenas o que se apresenta de forma clara e distinta ao espírito. E foi com base nesta regra da evidência que ele desenvolveu toda a sua dúvida. Ora bem, todas aquelas crenças e todos os argumentos céticos que anteriormente falei foram uma forma de mostrar aquilo que não é claro nem distinto ao espírito. Os sentidos não podem ser um conhecimento claro e distinto ao espírito, na medida em que nos enganam. Também não conseguimos distinguir claramente e de forma distinta o som da vigília. E também não sabemos se até mesmo os nossos conhecimentos provenientes da razão são claros ou distintos, se forem apenas uma manipulação do gênio maligno. Da mesma forma que também não sabemos claramente nem de forma distinta se a realidade física existe, uma vez que pode ser produto da nossa imaginação derivada da manipulação do gênio maligno. E a dúvida é metódica na medida em que se baseia neste método. Outra característica não menos importante da dúvida de Descartes é o facto de ser hiperbólica. Hiperbólica significa que considera como falso tudo o que apresenta a mínima dúvida. E de facto é um pouco exagerado, pois Descartes, na análise que faz detalhada desse sistema de conhecimentos, todas essas crenças que apresentam menor dúvida são e irão ser consideradas como falsas. E nesse sentido se diz que a dúvida é hiperbólica, exagerada. Outra característica importante é o facto da dúvida ser universal. E é universal porquê? Porque ela abrange todo o tipo de conhecimento. Ela começou por duvidar do conhecimento proveniente dos sentidos e estendeu-se até ao conhecimento obtido pela razão. Outra característica da dúvida é o facto de ser radical. Radical
quando atinge esta terceira etapa, ou seja, quando é colocada a hipótese do gênio maligno e a existência da realidade física. E por fim, a dúvida é provisória. O que significa ser provisória? Significa que a dúvida que é apresentada por Descartes é uma dúvida que é temporária. Ela não irá subsistir, ela não irá continuar. Ela irá terminar até ser encontrada a primeira certeza ou crença básica. E neste sentido é importante sublinhar que a dúvida de Descartes não é considerada como uma dúvida cética, porque é apenas temporária. Enquanto os céticos procuram defender a impossibilidade do conhecimento, ou dizer que o conhecimento tem limites, mas os céticos radicais defendem mesmo a impossibilidade do conhecimento, para Descartes a dúvida é apenas uma estratégia. E Descartes usa a dúvida como um método, uma forma para encontrar os fundamentos do conhecimento e a sua possibilidade. Por isso a dúvida de Descartes é apenas temporária. Nessa medida, nós não podemos considerar Descartes como um cético. Descartes não é um cético. Descartes apresenta argumentos céticos, utiliza a dúvida, mas sempre como uma estratégia, mas sempre como um método, sempre de forma provisória, até encontrar a primeira certeza. Com a aplicação do argumento da hipótese do gênio maligno, que no fundo é o ponto mais radical da dúvida cartesiana, chegamos a um momento em que tudo o que resta é um ser que duvida. E aqui vamos encontrar então a passagem para a primeira certeza, para a primeira crença básica. Esta primeira crença básica, esta primeira certeza é encontrada dentro da própria dúvida, porque se tudo o que temos é um ser que duvida, Descartes faz o seguinte, elabora a seguinte análise: se duvida é porque pensa, pois a dúvida é uma espécie de pensamento. Se nós estamos a duvidar, estamos certamente a pensar. E para pensar tem que necessariamente existir. É impossível pensar sem existência. A existência é uma condição necessária do pensamento. E é desta forma que ele chega à primeira crença básica, à primeira certeza: penso, logo existo, que é também conhecido como cogito, sendo que a palavra cogito significa pensamento. Desta forma, encontrada a primeira crença básica, poderemos dizer que, em primeiro lugar, Descartes foi necessário que tivesse apresentado a sua dúvida, explorado a sua dúvida, desenvolvido a sua dúvida para chegar à primeira certeza. E qual é que é então esta primeira certeza? Qual é que é a primeira crença básica? É de que existe enquanto ser pensante. É a primeira verdade, indubitável, autoevidente, clara e distinta. Nós, neste momento do percurso de Descartes, não temos ainda a certeza de que Descartes considera que existe enquanto corpo, porque ele apenas tem consciência de que é um ser pensante. E ao ter consciência de que é um ser pensante, ele também percebe que a natureza do espírito se conhece melhor que a do corpo. Com a aplicação do argumento do gênio maligno, Descartes encontra-se num momento em que ele não sabe se existe enquanto corpo. E ao não saber se existe enquanto corpo, ele consegue perceber que tem clara evidência de que existe enquanto ser pensante, enquanto pensamento, mas não tem a certeza se existe como corpo. Neste sentido, podemos considerar que também está aqui presente o chamado dualismo cartesiano, porque para Descartes nós somos compostos por duas substâncias, o pensamento e o corpo. Só que no momento do cogito apenas temos consciência de que existimos enquanto ser pensante. Nós ainda não sabemos se existimos enquanto corpo. Por outro lado, o cogito leva-nos a pensar de que ainda não está seguro dos conteúdos do seu pensamento. Por isso, ainda não consegue assegurar a existência do mundo físico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, neste momento, Descartes apenas sabe que pensa, mas ele ainda não sabe se aquilo que pensa corresponde à verdade ou não. Por isso, como não consegue perceber se os seus conteúdos do pensamento são objetivos, se podem ser traduzidos em realidade, na altura em que ele chega à primeira certeza, ele ainda não consegue assegurar a existência do mundo físico. Ele, a única certeza que tem
é de que existe enquanto ser pensante. E neste sentido está aqui também presente o chamado solipsismo cartesiano, ou seja, neste momento o cogito encontra-se sozinho. Ele apenas sabe que existe enquanto pensamento e nada mais do que isso. Com o alcance do cogito, ainda não é possível superar a hipótese do gênio maligno. Esta hipótese só irá ser superada muito mais tarde, quando Descartes provar a existência de Deus e de considerar que existe um ser superior, bondoso, etc., que não o pode enganar. Por enquanto, quando Descartes chega à conclusão de que existe enquanto substância pensante, é, tal como tinha dito anteriormente, uma altura em que o cogito ainda está sozinho, só existe enquanto ser pensante, por isso não consegue assegurar nem a objetividade e o conteúdo dos pensamentos, nem consegue superar esta hipótese. O que é importante também relembrar acerca do cogito? Que ele corresponde à primeira crença básica, portanto será o primeiro fundamento do novo sistema de conhecimento que Descartes procura construir, e esta crença básica representa o fundacionalismo cartesiano. Encontrada a primeira crença básica, que não precisa de ser justificada por crenças anteriores, mas que justifica todas as que se seguem, Descartes está a fazer uma superação do desafio cético, o argumento da regressão ao infinito. O cogito, sendo uma crença básica que não precisa de ser justificada por crenças anteriores, porque o cogito é encontrado de uma forma intuitiva, não se recorre a nenhuma crença anterior. Na verdade, a única coisa que temos é um ser que está submerso na dúvida. Encontrada esta crença básica, que não vai ser necessário justificá-la com crenças anteriores e que, por sua vez, justifica todas as seguintes, Descartes está a responder ao desafio cético, ao argumento da regressão ao infinito. O que era o argumento cético? O argumento da regressão ao infinito dizia que todo o conhecimento é constituído por crenças e temos sempre tendência de justificar essas crenças com base em crenças anteriores e assim sucessivamente até cairmos numa regressão a infinito de justificações. Se forem encontradas as crenças básicas, essas crenças são a base e, portanto, já não precisam de ser justificadas por nenhuma das crenças anteriores e, por sua vez, vão justificar todas as seguintes. Nessa medida, é assim interrompido o argumento de regressão ao infinito e, encontrada a crença básica, é superado o desafio cético e considera-se que, sim, o conhecimento é possível, porque sim, é possível encontrar as crenças que são a base de todo o sistema de conhecimento. Que outros aspectos são importantes focar relativamente ao cogito? O cogito é uma crença a priori. O cogito é uma verdade a que a razão chega sem recurso à experiência e é também considerada como uma ideia inata. Isto é uma ideia que já nasce connosco, embora não tenhamos logo consciência dela. É também uma ideia clara e distinta. A clareza e a distinção são os critérios de verdade para Descartes. O cogito acaba por ser um modelo de verdade, porque se o cogito é uma ideia clara e distinta, e se é a primeira crença básica, todas as ideias que se seguem a seguir ao cogito, se forem claras e distintas, também vão ser consideradas como verdadeiras. Por isso o cogito, para além de ser a ideia clara e distinta, é também um modelo de verdade de todas as outras crenças. Por fim, o cogito é uma crença obtida pela intuição, isto é, a intuição é a capacidade da razão que tem para obter verdades de uma forma evidente e imediata. E o cogito não provém de nenhuma dedução, não é feita nenhuma inferência para se chegar a esta primeira certeza. O cogito é alcançado por intuição, é uma verdade auto-evidente, é uma verdade imediata. Neste sentido, o cogito, no fundo, irá também contribuir para responder aos problemas da origem e possibilidade do conhecimento. O problema da origem do conhecimento questiona onde é que o conhecimento começa. Se o conhecimento começa com a razão, se o conhecimento começa com os sentidos. E para Descartes, o verdadeiro conhecimento, começa na razão. Assim, ele responde ao problema da origem do conhecimento com o seu racionalismo.
Através da razão é encontrada a primeira crença básica, verdadeira, autoevidente, indubitável. O conhecimento começa na razão e não nos sentidos, rejeitando assim o empirismo. Ele também responde ao problema da possibilidade do conhecimento, rejeitando o ceticismo e apoiando então um dogmatismo crítico. O dogmatismo é a crença que nós depositamos na nossa razão e na possibilidade do conhecimento. É um dogmatismo crítico porque confia na razão, não confia cegamente no conhecimento, pois é preciso uma análise crítica, mas confia na razão. E se a razão for devidamente conduzida, através de um método rigoroso, então é possível encontrar um conhecimento verdadeiro, sólido, seguro, etc. Concluímos assim que, para ser possível a passagem da dúvida metódica à primeira certeza, é necessário fazer todo este percurso. É necessário uma dúvida baseada no método, são necessários os argumentos céticos, as suas implicações, porque com base nos argumentos céticos vão ser colocados em causa as crenças sobre as quais foi construído o sistema tradicional de conhecimentos, para começar todo um sistema de conhecimento novo. Chegada à primeira certeza, percebemos que esta primeira certeza é alcançada através da razão e daí nós podemos também verificar como Descartes é um racionalista. Muito obrigada por toda a atenção dispensada e até breve.